E se um navio, em meio a uma tempestade, decidisse deliberadamente mudar seu curso, navegando em direção ao olho do furacão, sem avisar aos passageiros? E se o capitão, convencido de sua própria genialidade, apostasse a vida de todos a bordo, na crença de que encontraria, do outro lado da tormenta, um porto seguro que só ele conseguia ver? O Brasil é esse navio, a tempestade é a nova ordem mundial, e o capitão fez a sua escolha, uma escolha baseada em um projeto de poder antigo, e em um erro de cálculo fatal. O erro não foi um deslize, não foi uma falha, foi uma decisão consciente, uma aposta. Agora, essa aposta está sendo exposta, não por seus inimigos, mas pela fria e implacável lógica da realidade. E o colapso, antes uma sombra no horizonte, tornou-se o destino manifesto para o qual estamos navegando. Para entender a decisão de hoje, precisamos voltar ao passado, ao projeto original. No início dos anos 2000, Lula apresentou ao mundo um Brasil que se via como potência. Foi o arquiteto do BUEC, um contraponto ao G7. Ele sonhava com um mundo multipolar, onde o Brasil não seria um peão, mas um jogador de destaque. Era a primeira rodada do jogo, um movimento ousado, mas ainda cauteloso, equilibrando as novas amizades com as velhas alianças. Mas o projeto foi interrompido. Forças internas e externas, que viam essa autonomia como uma ameaça, reagiram. O Brasil mergulhou em uma década de turbulência. O sonho foi pausado. O retorno de Lula ao poder em 2023 não foi, portanto, apenas uma eleição. Foi a chance de retomar o jogo, de terminar o que começou, mas desta vez, sem a cautela do passado. Desta vez, com a pressa de quem sente que o tempo está se esgotando. Desta vez, com a audácia de quem acredita que a história lhe deu uma segunda chance para não cometer os mesmos erros, mas para cometer erros novos e muito maiores. A estratégia para finalizar o projeto foi uma aposta dupla. Uma pinça de duas frentes, interligadas e perigosamente condependentes. A primeira frente, a geopolítica, foi a mais visível. Uma ruptura agressiva e acelerada com a ordem ocidental. Lula tornou-se o porta-voz da desdolarização, o crítico mais vocal das instituições de Bretton Woods. Acordos estratégicos foram assinados. O Fundo Sino-Brasileiro de Infraestrutura Crítica, entregando setores-chave como portos e energia à influência de Pequim, com contratos liquidados em yuan. Outro, aprofundando a cooperação militar e tecnológica com a Rússia. Cada discurso na ONU, cada foto ao lado de Xi Jinping e Putin, era uma peça sendo movida no tabuleiro, afastando o Brasil de seus parceiros tradicionais. A segunda frente, a doméstica, era mais silenciosa, mas igualmente crucial. Era a grande anestesia. Um projeto geopolítico dessa magnitude cria atritos, gera desconfiança, causa dor econômica no curto prazo. Para evitar que a população sentisse essa dor e se voltasse contra o plano, foi preciso anestesiá-la. A anestesia foi uma explosão de gastos públicos, a volta de um PAC gigantesco, a expansão massiva do Bolsa Família, subsídios bilionários para indústrias amigas, uma política fiscal que abandonou qualquer pretensão de responsabilidade. Eles sabiam dos riscos. Eles viam os relatórios, mas seguiram em frente. Isso nunca foi um erro, foi uma estratégia. O gasto não era populismo, era ferramenta de contenção. Era o custo para comprar o silêncio e a passividade da sociedade, enquanto o futuro do país era apostado na roleta global. E o erro fatal, a falha no centro da arquitetura, foi a premissa de que a nova aliança do BRICS mais seria uma rede de segurança econômica real e imediata. Eles pularam do avião ocidental, que voava baixo e com problemas, mas ainda voava, sem ter certeza de que o paraquedas oriental iria abrir a tempo. A verdade sobre o risco existencial dessa aposta foi deliberadamente encoberta. Uma sofisticada arquitetura da mentira foi erguida. A mídia estatal e os conglomerados de comunicação alinhados, irrigados com verbas publicitárias, tornaram-se o Ministério da Propaganda. A guinada à China era pragmatismo comercial. A aliança com a Rússia, defesa do multilateralismo. Internamente, a narrativa era ainda mais forte. O rombo fiscal era um investimento para os pobres. A inflação era culpa da especulação da Faria Lima. O debate foi envenenado. Qualquer voz dissonante era imediatamente rotulada. Se um economista alertava para a bomba fiscal, era um neoliberal querendo a miséria do povo. Se um analista político questionava a aliança com autocracias, era um vira-lata submisso ao imperialismo americano. Respeitados técnicos do Tesouro e do Banco Central, que produziam relatórios alertando para a insustentabilidade da dívida, eram marginalizados.
suas conclusões reescritas por assessores políticos antes de virem a público. Um proeminente diretor do Banco Central, autor de um estudo devastador sobre o risco cambial, pediu demissão por motivos pessoais e foi substituído por um nome mais complacente. Mas a verdade, como a água, sempre encontra uma fissura. O clímax, a exposição final do erro, não veio da oposição, nem da imprensa estrangeira, veio de dentro da fortaleza. Um vazamento, um documento de circulação restritíssima do Comitê de Política Monetária do Banco Central, um relatório de simulação de estresse, datado de julho de 2025. Seu codinome interno, Operação Cassandra. O relatório Cassandra era o roteiro do apocalipse. Ele simulava o que aconteceria se a fuga de capitais e o ataque especulativo ao real continuassem na mesma velocidade. As conclusões eram aterradoras. O documento mostrava, com a frieza dos números, que a queima de reservas internacionais para tentar segurar o dólar era insustentável. Projetava uma exaustão quase completa das reservas líquidas em 18 meses. Mas a passagem mais devastadora, o verdadeiro coração do vazamento, estava na seção de recomendações de contingência. Cenário base crítico. A manutenção da presente política fiscal expansionista, em conjunção com a fuga de capital privado desancorado pela nova configuração geopolítica, projetam o esgotamento das reservas cambiais líquidas no horizonte de 18-24 meses. A capacidade de rolagem da dívida externa pública e privada está criticamente comprometida. Recomenda-se a formulação imediata de um plano de contingência para a implementação de controles de capital e restrições a remessas, bem como a renegociação de linhas de swap cambial com bancos centrais parceiros do NDB, embora a eficácia e a condicionalidade de tais medidas sejam incertas e potencialmente severas. Estava ali, escrito em burocratês, a confissão. Eles sabiam que o caminho levava ao esgotamento das reservas, à incapacidade de pagar as contas, e a solução que já consideravam em segredo era fechar a economia, implementar controles de capital, racionar o dólar, prender o dinheiro dos brasileiros no país. Isso não era incompetência, era o plano de emergência para um desastre calculado. O vazamento do relatório, mesmo que abafado, foi a faísca no barril de pólvora da desconfiança. A espiral do colapso tornou-se inevitável. É uma corrente. A fuga de capitais se acelera, o dólar explode. A inflação dos importados contamina toda a cadeia de preços. O poder de compra da população é aniquilado. A indústria, sem poder importar insumos, paralisa. O desemprego dispara. A arrecadação do governo desaba, exatamente quando ele mais precisa de dinheiro. A crise cambial se torna uma crise de abastecimento. A crise de abastecimento se torna uma crise social. E a crise social se torna uma crise de soberania. O país, de joelhos, se vê forçado a pedir um resgate aos seus novos parceiros do BRICS. Mas o resgate nunca é de graça. O preço, a venda de ativos estratégicos a preço de banana, a entrega de controle sobre terras, minérios, água, a busca pela soberania, resultou na submissão mais completa da história. O erro fatal não foi a ambição, não foi o sonho de um mundo multipolar. O erro fatal foi a arrogância, a hibris, a crença de que um projeto de poder pessoal poderia se sobrepor às leis da economia, à confiança das pessoas e à complexa teia da realidade geopolítica. O sistema que ele construiu para consolidar seu legado tornou-se a pira funerária de seu projeto. O colapso se tornou a herança. O preço será pago por uma geração inteira. Mas enquanto a nação se prepara para o impacto, a pergunta final não é porque o erro foi cometido, pois a arrogância não precisa de razões. A pergunta que ecoa no silêncio que se seguirá é: quem, nos corredores silenciosos de Brasília, Pequim e Moscou, observa este naufrágio? Não com horror, mas com a calma satisfação de quem vê seu verdadeiro plano, finalmente, se concretizar.